Hoje eu vou mostrar para vocês a leitura mais básica possível para você fazer uma entrada limpa, uma entrada definida, com conceitos definidos e totalmente replicáveis no nosso dia a dia. Vamos lá? Nasdaq, 23 de fevereiro de 2026. Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer é estipular um período de análise. No caso, a gente vai pegar 3 meses de análise a partir do dia de hoje, a partir deste mês. Então, 90 dias seriam mais ou menos esse período aqui do gráfico, em torno de 90 dias. Dentro desses 90 dias, você consegue perceber que nós estamos dentro de uma acumulação. Mas a uma primeira vista, essa imagem bagunçada pode causar um certo receio, mas essa imagem possui mais características de movimentação do que nós precisamos para fazer nossas operações. Então você pode perceber o seguinte: estamos dentro de uma acumulação e essa acumulação deixou uma captura de liquidez. Após essa captura de liquidez, nós entendemos que o preço tende a fazer uma distribuição. Isso nada mais é do que o AMD: acumulação, manipulação e distribuição. Isso daqui você provavelmente já conhece, provavelmente você já viu em vários conteúdos, e isso aqui é utilizado por vários e vários traders, e a gente também está utilizando. O que a gente precisa entender agora é como fazer a nossa entrada perante esse entendimento de movimentação no gráfico diário, no High Time Frame. A construção da narrativa ela é um dos pilares mais importantes para a gente ter a segurança de fazer as nossas entradas. Eu diria que a construção da narrativa ela é tão importante quanto o gerenciamento de risco. Partindo para o gráfico de 4 horas, a gente vai ver algo um pouquinho mais bem definido. Então, como você pode perceber, aqui está a nossa zona de liquidez dentro dessa área. Após essa captura de liquidez, eu vou diferenciar aqui para liquidity. A gente consegue ver algo muito interessante, que é a formação da leg vigente do gráfico de 4 horas. Aqui a gente vai ter uma front leg, ou seja, a gente vai ter a leg vigente, a leg em que está sendo trabalhada ainda. Após isso, após a quebra dessa estrutura, nós conseguimos identificar ainda nessa leg a zona de premium discount. Seria mais ou menos essa leg aqui. Aqui você pode perceber também que temos o mercado visitando a zona premium da leg bearish, ou seja, praticamente aqui 50%, onde ele perdeu o seu ímpeto nessa descida, ou seja, a partir do momento que ele quebra a estrutura, é natural que ele faça um movimento de retração para, quem sabe, continuar o vigor da leg ou fazer uma reversão. Nesse caso, a gente percebe que ele perde força ao entrar nessa zona de 50%. É uma região de trava muito interessante, até porque você pode perceber que esse é o 50% da leg. Esse é o 50% da leg em que o mercado estava trabalhando. Então aqui tem uma zona de trava muito interessante para a gente entender. Após isso, você pode perceber que temos quebra de estrutura interna. No gráfico de 15 minutos, a gente vai conseguir ver isso de uma maneira mais bem definida. Após essa quebra de estrutura, a gente ainda consegue, pessoal, fazer exatamente o que a gente fez ali em cima, definir a premium discount, ou seja, nós estamos entrando em um realinhamento, ok? Em um realinhamento aqui de movimentação. Após a gente definir essa região aqui, vocês podem perceber que a gente tem alguns detalhes interessantes a serem observados, como por exemplo, se a gente pegar aqui uma Fibo, a gente vai perceber que após essa agressão bearish, ou seja, muito forte, nós temos também um retorno de forma lenta para essa região de 0,62 de Fibo e 0,705 de Fibo. Essa aqui é uma zona muito interessante, muito forte, onde o mercado ele tende a parar, a fazer retrações, a acumular, etc. Vocês podem perceber que aqui mesmo ele já deu aquela retração, aqui deu uma operação muito legal, aqui também nessa região,
aqui também nessa região, aqui também nessa região. Então é uma zona ali de interesse bem forte. Outra coisa que a gente precisa demarcar aqui é o Fair Value Gap de 4 horas. 4 horas. Nunca se esqueçam de serem caprichosos nas suas marcações. Isso daqui faz diferença. Fair Value Gap. 4 horas. E fazendo a nossa marcaçãozinha aqui, definindo o motivo dessa região ser uma região de interesse tão importante. A gente consegue perceber aqui que além dessas confluências que a gente consegue observar no próprio 4 horas, essa interação no buy side liquidity, isso aqui é um buy side liquidity com certeza, e também a gente tem aqui uma característica muito interessante que já é o nosso modelo de entrada, ok? Isso aqui é o inverso Fair Value Gap, aqui no caso de 4 horas. O nosso modelo de entrada, ele basicamente vai girar em torno de captura de liquidez, formação de inverso Fair Value Gap, ok? Então vocês podem perceber aqui que isso daqui tem todo um contexto. Tá? Então para ficar mais interessante ainda, sejam caprichosos, a gente vai colocar aqui região de trava. E por que é uma região de trava? Porque tem o Fair Value Gap de 4 horas sendo testado, né? Fair Value Gap de 4 horas. Temos também a região 0.62 e 0.705 de Fibo. Fibo. Temos também a Premium da lag bearish sendo testada. Vocês podem perceber que a gente está aqui na zona Premium da lag testada. Temos também a captura de liquidez, ou seja, temos um buy side liquidity ali. Temos um buy side liquidity, ok? Aqui nós temos basicamente um contexto de entrada que poderá vir a ser ou será, né, o nosso modelo de entrada já, ok? Então aqui seria o contexto de entrada. Vamos lá para o gráfico de 15 minutos. Vamos lá. Então, aqui você obviamente consegue entender ainda a captura de liquidez, que é o nosso buy side liquidity. Eu vou apenas colocar um liquidity aqui, tá? Se vocês não se lembram, nós temos um inverso Fair Value Gap aqui do 4 horas. Eu vou estar marcando ele novamente aqui para aparecer os estudos aqui no 15 minutos, tá? Eu vou colocar o replay aqui já. Show de bola. Vamos lá. Aqui, como nós marcamos ali no 4 horas, vamos deixar aqui um textinho aqui. Inverso Fair Gap 4 horas. Show de bola. Show de bola. Então, aqui temos essa marcação. Essa região aqui é interessante, por quê? Porque ela já fez essa quebra interna, né? Após, né, a captura de liquidez, você pode perceber que ele sofreu aqui uma interação, subiu, desceu, subiu novamente. Aqui você pode perceber que ele vem fazendo esses topinhos mais baixos, né? Então, para quem é do price action, ainda consegue iniciar aqui talvez uma forma de price action aqui, de figura gráfica, de canal de baixa, etc. Nessa sistemática aqui, ok? E temos também, ainda utilizando a nossa Fibo, essa regiãozinha aqui. Então você pode perceber que ele agride, né, com imbalance, deixando uma região forte aqui a ser testada. Você pode perceber que ele trava aqui ainda, porque ele está sofrendo também, né,
região aqui de vários players que estão se atrasando, né, no sentido de se quebrou a estrutura aqui em cima, deixa eu marcar aqui, se quebrou essa estrutura aqui com força, então agora que ele está vindo descer aqui, ele vai fazer esse movimento e vai vir capturar essa liquidez aqui. Faz sentido? Faz um certo sentido, mas a gente precisa prestar atenção nos detalhes. Tá? E os detalhes, a construção da narrativa está dizendo pra gente que a partir do momento que ele vem visitar essa região aqui, nós precisamos entender como que vai acontecer essa interação. O que nós queremos entender é se haverá o realinhamento, o multi-time frame realmente, ou se ele vai ganhar essa força compradora aqui e vai invalidar essa região de topo. Tá? Então, basicamente, é isso daqui que nós estamos vendo acontecer. Tá? Essa daqui é a nossa região de interesse. Região de interesse. E agora que nós já temos o contexto do 4 horas, falando pra gente que estamos numa região de possível venda, e a gente também tem um possível realinhamento aqui, uma ofra, né, no 15 minutos, a gente vai lá pro 2 minutos tentar entender como será o contexto do modelo de entrada, ok? Mas antes disso, o que a gente vai fazer? Vamos pegar os nossos estudos aqui e guardar na nossa árvore de estudos aqui. Então, basicamente, você vai fazer a seleção de tudo, maisinho, grupo, 15 minutos, aqui, show de bola, né? A gente pode ainda tirar essas marcações aqui que a gente já fez, ok? E vamos lá pro 2 minutos ou 1 minuto. Eu particularmente eu gosto bastante de utilizar o 2 minutos nas minhas operações e índices. No começo do vídeo vocês viram ali que temos 4 pilares ali para fazer as nossas entradas nos índices, e isso muda um pouquinho. Vocês podem perceber até que tem aqui uma médiazinha móvel aqui, que eu basicamente não utilizo ela mais como um fator ali de confluência para minha entrada mesmo. Vocês já vão perceber, já vou mostrar para vocês como que vai acontecer. Mas temos esse contexto. Vamos lá, antes que eu me perca aqui, né, operando por 2 minutos. Então, vamos lá. 2 minutos. Ok. No 2 minutos, pessoal, vamos colocar esse contextinho aqui um pouquinho mais para cá. Aqui. E a gente já vai entender como que vai funcionar esse modelo de entrada. Então, a partir do momento que o mercado desce e ele vem, você pode perceber que nessa imagem aqui ele está subindo sem olhar para trás, né? A partir do momento que ele tenta retrair, ele já ganha força bullish e não consegue. Até o momento que ele entra dentro da nossa zona de interesse, que é uma confluência de inverso fair value gap de 4 horas com região de 0,62 de Fibo, né? A Golden Zone. Né? Quem opera price action já está acostumado com essa nomenclatura dessa região aqui, que eles também apelidam de região de trava também. Aqui, o contexto é mais ou menos o seguinte, deixa eu ocultar essas linhas aqui. O contexto é basicamente esse. Nós temos um mercado que subiu, desceu, deixou um topo mais alto, um fundo mais alto, um topo mais alto, um fundo mais alto, e a partir daqui ele deixa um topo mais baixo e rompe o último fundo. A partir do momento que ele faz este movimento aqui, deixando um choque, o que eu busco? Eu busco formação de liquidez no próprio 2 minutos, tá? Mas uma coisa não pode acontecer, e se acontecer tem que ser por motivo de buy side liquidity. Esse é o nosso buy side liquidity. Então eu estou esperando o seguinte cenário: ou ele faz esse movimento aqui, busca a liquidez aqui, desce e vambora, ou ele faz esse movimento aqui, busca a liquidez, deixa um inverso fair value gap aqui e vai embora. Tá? Esses são os 2 cenários que eu espero
com a expectativa de venda, é óbvio, porque ele está nessa região ali de interesse no High Time Frame, ok? Então ele tem essa região aqui, como eu havia dito, interesse. Eu vou deixar apenas um traçado ali para demonstrar que é liquidez. Nós temos aqui ainda essa região aqui, tá? Essa região aqui é uma região de liquidez também, porque temos essa order block aqui no 2 minutos. Então, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Ok, o mercado deixa uma força compradora ali na região de liquidez. Opa, aqui já é interessante. Por quê? Porque ele não chegou a encostar na região de liquidez ali. Se a gente for atualizar a leg aqui, né? Então, beleza, ele até tem aqui order block. Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque após, né, a nossa mudança de caráter, eu quero ver o mercado falhando em ganhar essa força compradora. Eu quero ver força vendedora, porque eu estaria caracterizando a OFRA, né, o realinhamento multi-time frame. O nosso modelo de entrada, ele é basicamente esse aqui. Um modelo onde nós temos liquidez a ser consumida. A partir do momento que ele visita a região de liquidez, ele tem que deixar um imbalance. E esse imbalance ele precisa ser superado, ou seja, o candle ele precisa fechar abaixo dele. E aí sim, nós temos aqui o nosso modelo de entrada. É esse aqui o nosso modelo de entrada, com o inverso fair value gap. É basicamente esse aqui o nosso modelo de entrada teórico, ok? Essa daqui é a prática. E como que a gente vai fazer a nossa entrada? Então a nossa entrada ela seria basicamente na formação aqui desse mercado para abaixo dessa região de inverso fair value gap, né? Ou seja, um SIG ali, ou ele se mantendo abaixo, né? Então basicamente aqui a gente poderia fazer uma entrada aqui mesmo, nessa regiãozinha aqui, né, de teste bem. Quando o mercado parou aqui, eu já fiz essa entrada aqui com o stop logo acima da liquidez. Basicamente essa aqui foi a minha entrada de hoje. Ok, em torno de 3R. Pode perceber aqui que é exatamente essa mesma entrada que eu fiz. Ok, seguindo esse modelo de entrada. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tem muita novidade para vir, tenho muitas informações para dar para vocês a respeito de uma nova maneira de enxergar o mercado, um novo operacional. Tem muita coisa bacana que foi desenvolvida nesse período que eu estive fora, e eu espero que vocês estejam comigo nessa nova jornada. Prometo que eu não vou ficar muito tempo sem postar vídeos também. Me acompanhe no Instagram, Hugo GP Silva, e a gente tem um canal onde eu estou postando algumas informações, novidades, etc e tal. Então você basicamente vai vir aqui, certo, no meu Instagram, vai clicar ali em BMTC e aqui vai estar algumas análises, algumas pesquisas ali de conteúdo, algumas informações, enfim, muita coisa bacana que tem acontecido, muita coisa boa que está por vir, ok? Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a cada um de vocês. Tamo junto e é só o começo.